Graças a Deus, mais uma vez estamos de volta aqui no nosso canal Jailson HMTV para dar continuidade à nossa pequena palestra. Mas antes de nós começarmos, eu queria avisar vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, dê o like, aperte o sininho para receber nossos vídeos e também compartilhe com seu amigo, seu vizinho, os irmãos da igreja, tá bom, meus queridos? Muito bem. Hoje vamos ler duas escrituras e vamos continuar na linha do pensamento que a gente trouxe quarta-feira sobre a descida do anjo forte. Antes disso, vamos ler aqui duas escrituras. Apocalipse 10, versículo 1, que diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Apocalipse 10, versículo 1. Agora vamos ler Apocalipse 18. Apocalipse 18 e o versículo 1 também da escritura, para nós continuar o nosso assunto aqui. Apocalipse capítulo 18, versículo 1, que diz assim: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Que Deus abençoe sua palavra. E hoje nós queremos falar sobre a vinda do anjo poderoso. Vamos continuar na mesma linha que a gente trouxe quarta-feira sobre a descida do anjo forte. Então vamos falar hoje sobre a vinda do anjo poderoso. E nós, irmão, provamos e mostramos pela mensagem profética do sétimo anjo que o anjo de Apocalipse 10, o anjo forte que desceu do céu, nós falamos três coisas sobre ele. Nós mostramos dentro da mensagem que aquele anjo era o próprio Cristo. É o próprio Cristo. O profeta de Deus explica isso em várias mensagens. Por exemplo, na mensagem Senhores, esse é o tempo. Mensagem A brecha entre as eras e os selos. E a mensagem O terceiro selo, ele mostra que aquele anjo forte é Cristo. E também nós provamos, irmão, que aquele anjo desceu em Tucson, Arizona, lá nos Estados Unidos, no ano de 1963. Não como muitos pensam. Muitos dizem que esse anjo forte, que é Cristo, desceu lá em Israel, lá em Jerusalém, lá na Palestina, no tempo que João Batista estava pregando lá no Rio Jordão. Não. Esse anjo forte não desceu ali. Por que não desceu ali? Por dois motivos. Primeiro motivo: o primeiro mensageiro da era da igreja ainda não tinha sido convertido. Ainda não tinha sido chamado por Deus. Segundo motivo: as eras ainda não tinham começado. Deus ainda ia tratar com o seu povo, com o povo gentil. Um povo que ele ia tirar do meio do gentil para o seu nome. Então, se nós provamos que o anjo forte não desceu ali no tempo de João Batista, ele desceu no século 20, no nosso tempo, irmão. No dia 28 de fevereiro de 1963, em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos. O profeta de Deus explica isso no parágrafo 64 da mensagem Shalom. Tá bom, meus queridos? E também nós provamos pela mensagem do profeta, a mensagem profética, que quando esse anjo forte desceu, ele se encontrou com o sétimo anjo na terra. Ora, com o sétimo anjo, não com o primeiro anjo, não com o segundo, não com o terceiro, não com o quarto, nem com o quinto, nem com o sexto, mas ele se encontrou com o sétimo anjo. O sétimo anjo. Então esse anjo forte, ou esse anjo poderoso, que é o próprio Jesus Cristo, se encontrou aqui na terra com o sétimo anjo. Deixa eu ler algo aqui, para nós ver aqui que o profeta de Deus nos ensina. Veja o que ele diz aqui no terceiro selo, parágrafo 41. No terceiro selo. Veja o que ele diz. Preste bem atenção. Olha o que ele diz assim: agora vai mostrar à igreja o que fez. Parágrafo 41 do terceiro selo, pregado em 1963, no mês de março. Agora, ele vai mostrar à igreja o que ele fez. Amém? Vê? Então, ele apenas toma, mas o livro está fechado. Ninguém conhecia de modo algum. Ninguém conhecia
de modo algum sabia que era um livro de redenção lá, mas que havia de ser revelado nos últimos dias. De acordo com Apocalipse 10, o sétimo anjo entregaria a mensagem relacionado com isso. Quer dizer, o sétimo anjo terreno, o profeta do dia, a sua mensagem estava relacionada com o que estava no livro. E ele diz assim, ó. Porque ele diz, no tempo do som da sétima era da igreja, o sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, todos os mistérios de Deus deveriam ser consumados ao som de sua trombeta. Então, depois que isso é revelado, o anjo desce do céu, o qual era Cristo. Então veja só, quando o sétimo anjo terreno, o sétimo anjo terrenal, o anjo profeta da terra, estivesse pregando sua mensagem, tocando a sua trombeta, e os mistérios fossem entregues ou revelados, então o anjo descia do céu, o qual era Cristo, o anjo forte, o anjo poderoso de Apocalipse 10 e Apocalipse 18 e Apocalipse 20. É o mesmo anjo. E ele diz assim, agora, recorde, este anjo estará sobre a terra um mensageiro. Então, quando o anjo forte, o anjo poderoso desce, e é Cristo, é o próprio Cristo, na terra haveria um mensageiro, o sétimo anjo terrenal estava na terra. Assim como aconteceu, irmão, na primeira vinda, é um paralelo com a segunda vinda. Quando Jesus Cristo veio, Jesus sendo a palavra, ele encontrou com um profeta que estava na terra, introduzindo ele, o precursor da sua primeira vinda, que era João Batista. A palavra e o profeta se encontrou. Mesma coisa aconteceria na segunda vinda. Quando Jesus Cristo descesse à terra, ele ia encontrar o precursor da sua segunda vinda. Agora, irmão, eu quero ler algo aqui, muito importante, para mostrar e provar para aqueles pregadores. Eu não estou falando mal de ninguém, isso não é pessoal. Sempre nas minhas pregações eu falo sobre pastores e pregadores, mas não é pessoal, isso é questão doutrinária. Eu amo todo mundo, eu tenho amizade com todo mundo, mas a questão doutrinária é diferente. Então eu quero mostrar aqui algo que o profeta de Deus, ele esperava esse anjo vir à terra. Ora, para muitos pregadores, diz que esse anjo já veio lá no tempo de João Batista, mas eles estão equivocados. Eles estão fazendo 3 coisas que o profeta disse que não era para a gente fazer. O que era? Interpretar mal as escrituras, isso que eles estão fazendo. Deslocar as escrituras, é isso que muitos pastores estão fazendo na mensagem. E aplicar mal as escrituras. São essas 3 coisas que o profeta disse que nós, pregadores, pastores, não podia fazer. Está lá na mensagem, Cristo é revelado em sua palavra. No parágrafo 72 e 73, ele explica sobre essas 3 coisas que nós, pregadores, não podemos fazer. Interpretar mal as escrituras, aplicar mal as escrituras e deslocar as escrituras mal. Quando você diz que o anjo forte de Apocalipse se cumpriu lá no batismo de Jesus com João Batista, lá em Israel, lá na Palestina, você está deslocando mal as escrituras. Mas quando você diz que Apocalipse 10 se cumpriu no dia 28 de fevereiro de 1963, lá em Tucson, Arizona, no século 20, você está interpretando as escrituras de forma correta, porque foi lá onde aconteceu. E eu vou te provar o profeta falando sobre isso. Muito bem, vamos ver aqui no livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 3. Eu vou ler aqui do livro, diretamente do livro. E quem não tem o livro, mas vamos ler na mensagem, Ponto Celular de Jesus, de 1962. Eu quero ler aqui do parágrafo 58 e vamos ler alguns parágrafos para você ver que o profeta, o sétimo anjo, ele já estava esperando esse anjo. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 58 da mensagem do livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja. Olha o que ele diz aqui, página 103. Ele diz: agora, o que penso? Lá, se aquele anjo que me disse aquelas palavras para mim, disse, como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo, veja, tua mensagem
era para eu receber essa mensagem. E ela seria precursora da segunda vinda de Cristo. Bem, se for isto, então estamos muito, muito perto, irmão. Porque a hora é a luz da mensagem está quase apagada. Isso aqui o profeta disse em 1962, irmão. Ele disse que a luz da mensagem estava quase apagada. Por que ele falou isso? Vamos ver o que ele diz mais aqui no parágrafo 59. Notaram que quando o Pentecoste caiu, aqueles irmãos foram cheios no Pentecoste do Espírito Santo. Não passou praticamente nenhum tempo até que a mensagem começou a escurecer e começar a estabelecer a igreja para manter a posição por Cristo, esperando que ele viesse. Bem, é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Se a Escritura foi verdade, se a Escritura for verdade, restituei-vos, diz o Senhor, tudo que a largata, o gafanhoto consumiram. Agora, se for isso, se essa mensagem, e se Deus, me perdoe-me, eu não sei, se for isso, então o tempo está muito perto, realmente, porque a mensagem terminou. O profeta de Deus, quando começou a pregar, ele começou em 1933, lá no Rio Ohio. E agora aqui em 1962, ele está dizendo que a mensagem chegou ao fim, terminou. Olha o que ele diz mais aqui, ó. Outra noite eu estava sonhando que fui fazer um discernimento, onde uma grande multidão de meus amigos se reuniram, milhares dele, em um encontro, e houve indivíduos que veio e me levou. E Billy geralmente vem e me leva, porque não se fala comigo. Esse homem simplesmente falava pelos cotovelos, e antes de eu chegar lá, toda a unção tinha se ido de mim. Para isso, então eu disse, bem, simplesmente irei até lá e pregarei a mensagem, direi àquelas pessoas, não mexam com essas denominações e assim por diante, e saiam. E assim, quando cheguei à plataforma, isso me havia deixado. Agora veja só, irmão, aqui no parágrafo 61, aonde eu quero chegar, o ponto certo, você veja que o profeta de Deus, o sétimo anjo, estava esperando algo acontecer. Olha o que ele diz aqui no 61. Não sei o que isso quer dizer, mas estou prosseguindo. Simplesmente não sei. Poderia ser o fim do meu caminho? Poderia ser a vinda do Senhor? Poderia ser a mudança do dia? Poderia ser a vinda daquela pessoa poderosa? Você veja, quando chega em 62, veja o que é que o profeta está falando. Ele já estava dizendo que a sua mensagem, aquela mensagem que ele recebeu em 1933, lá no Rio Ohio, tinha chegado ao fim. Então, algo estava para acontecer. O que ele diz aqui, ó? Não sei o que isso quer dizer, mas estou prosseguindo, simplesmente não sei. Poderia ser o fim do meu caminho? Poderia ser a vinda do Senhor? Poderia ser a mudança do dia? Poderia ser a vinda daquela pessoa poderosa? Se for para ver outro além do que já veio, poderia ser isso? Veja só, meu irmão, que chega em 62 e o profeta já começa a falar sobre a vinda desse anjo poderoso. Porque esse anjo poderoso não é outra pessoa, senão o próprio Jesus Cristo que veio. A segunda vinda, irmão. Nós estávamos muito equivocados sobre a segunda vinda. Nós aqui na mensagem mesmo, pastores da própria mensagem, não sabia. Ainda tem pastor da mensagem que esperam a segunda vinda. Ah, a segunda vinda vai... Não, mas a segunda vinda, assim como os judeus pensavam, muitos de nós pensavam também. Mas a segunda vinda, ela já deu início. E quando foi que ela deu início? Quando o anjo forte, o anjo poderoso desceu do céu no dia 28 de fevereiro de 1963. Ali se deu início à segunda vinda de Cristo. E o profeta de Deus em 62 já estava falando sobre esse acontecimento que ia acontecer depois. Ia acontecer um ano depois, aconteceu. O anjo poderoso, o anjo forte, desceu e se encontrou com o sétimo anjo aqui na terra. Então, meu irmão, essa é a mensagem profética do dia.
Essa é a palavra da hora e nós precisamos aceitar isso. Não, o anjo forte não desceu na Palestina, não desceu quando João Batista estava no Rio Jordão, não. O anjo forte desceu quando o 7º anjo estava na terra pregando a sua mensagem. E ele desceu exatamente nessa data, no dia 28 de fevereiro, lá em Tucson, Arizona, em 1963. Veja só, irmão, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que isso ficou fotografado até hoje. Nós temos essa foto para provar. Aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção. Essa aqui é a foto do anjo forte, que desceu, a vinda do anjo poderoso, para cumprir Apocalipse capítulo 10, Apocalipse 18, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 ao 17. Tá vendo, meu irmão? Lucas 17, 30, Malaquias capítulo 4. Aqui está o anjo forte, o anjo poderoso, que desceu no dia 28 de fevereiro de 1963. E quando ele desceu, o 7º anjo estava tocando a 7ª trombeta na terra. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Não, ele não desceu lá no tempo de João Batista. Ele desceu no nosso tempo, no século 20. Mas para que ele desceu? Qual foi o motivo desse anjo descer? Para nos dar algo que durante as eras da igreja, irmão, ninguém recebeu. Mas ele veio trazer para nós. Ele veio trazer o livrinho, porque durante as eras da igreja, o livro de Apocalipse 5, que é o mesmo de Apocalipse 10, estava fechado. E agora quando ele desce com o livro, quer dizer, a palavra. A voz da reclamação está reclamando agora o seu povo. Então aqui está. Essa é a foto do anjo forte, que desceu no dia 28 de fevereiro de 1963 e se encontrou com o 7º anjo. Muito bem, vamos continuar aqui com a mensagem do 7º anjo. Deixa eu ler algo aqui muito interessante. Da mensagem, o mensageiro do entardecer, parágrafo 75. Isso aqui é muito importante. Veja o que é que o profeta de Deus, o 7º anjo, nos ensina sobre isso. Ele diz assim, ó, parágrafo 75, 78 da mensagem, o mensageiro do entardecer, pregado no dia 16 de janeiro de 1963. Um dia, ele pregou essa mensagem um mês antes de acontecer a descida do anjo poderoso. Olha o que ele diz aqui. Nós encontramos que na última era da igreja, aqui em Apocalipse capítulo 10, tem que haver um som de trombetas. E ali foram imitados 7 vozes. Não foi permitido escrevê-la, mas foram selados na parte de trás do livro. Os 7 selos estavam na parte de trás do livro, depois do livro está escrito. Então, é selado. E ali atrás com 7 selos. Agora, ninguém sabe o que são. Porém, eles disseram, mas nos dias do 7º anjo, quando ele soar sua mensagem. Agora, este é o anjo terreno. Qual é o anjo terreno? O 7º anjo. Ele continua aqui. Porque esse anjo desceu do céu e estava sobre a terra. Anjo é um mensageiro para a era. Então nós observamos que ele tinha o arco sobre a sua cabeça e levantou sua mão e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos que o tempo não seria mais. Quando essas 7 vozes falaram, 7 trovões emitiram suas vozes. E ele disse, não escreva, mas selas. Encontramos que era pela parte de trás do livro. Porém, quando o 7º anjo havia de terminar sua mensagem, seu profetizar para esse dia, então o mistério de Deus seria terminado. Todos sabem que a Bíblia diz isso. E o mistério de Deus, o que Deus é, quem é Deus, e tudo concernente ao batismo e demais coisas que deve ser estabelecido nesse dia. Então você veja, irmão, que Apocalipse 10, que o irmão Branco está mostrando aqui, desce o anjo
do céu. E quem é esse anjo? É o próprio Jesus Cristo. E tem um anjo na terra, que é o sétimo, tocando a sua trombeta. Então, aí está. A descida, a vinda do anjo poderoso. Ele desceu e encontrou o seu profeta, o seu sétimo anjo. Ele não desceu no tempo de João Batista, ele desceu no tempo do sétimo anjo, no final da era da igreja de Laodiceia. Como Laodiceia termina como plenitude do gentil, então o anjo desce para fazer o quê? E ele se encontra com quem? Para trazer o livro aberto, trazer a palavra aberta, trazer a voz da aclamação, reclamar o seu povo. Deixa eu ler mais algo aqui. Para a gente encerrar. Mensagem, senhores, esse é o tempo. 30 de dezembro de 62. Parágrafo 311. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Sobre esse anjo poderoso, esse anjo forte. Agora, ouça. Este anjo desceu do céu. Veja, outros 7 anjos das 7 igrejas eram mensageiro terreno. Porém, este anjo, toda a mensagem está consumada. O sétimo anjo arrematará a coisa toda. Este anjo veio, não para a terra. Ele não é um homem da terra, como os mensageiros às eras da igreja. Isso está consumado, mas esse anjo traz o próximo anúncio. Então você veja que esse anjo que desce, que é o próprio Jesus Cristo, ele traz um anúncio. E qual é o anúncio? E um anjo significa um mensageiro. Ele diz, ele desce do céu vestido numa coluna de fogo, uma nuvem com um arco celeste sobre a sua cabeça, e um arco-íris é um pacto. Olha aí, ele traz um pacto, uma promessa. Este era Cristo, com o pé sobre a terra e sobre o mar, e jurou que o tempo não será mais. Aí o Mombrana continua, 312. Senhores, onde estamos? De que se trata tudo isso? Estou perguntando. Outros anjos foram mensageiros, homens da terra. Porém, este anjo, esse disse ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Éfeso, mensageiros da terra. Vê? Homens, mensageiros, profetas e assim sucessivamente para a igreja. Mas este não veio da terra. Ele desceu do céu. Porque o mistério está todo consumado. E sendo o mistério consumado, o anjo disse, o tempo não será mais. E os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Parágrafo 314. E se é algo para nos deixar saber como entrar na fé do rapto. Então veja só, que esse anjo desceu para nos dar algo que durante as eras ninguém tinha, que era a fé de rapto. Então, quando esse anjo desceu para nos trazer fé de rapto, irmão, isso é profundo demais. Deixa eu ler só outra coisa aqui para nós terminar, que isso aqui é muito profundo. Veja o que é que o Mombrana diz aqui no primeiro selo, parágrafo 74. Isso é muito tremendo. E a gente precisa saber dessas coisas. Primeiro selo, parágrafo 74, ele diz algo aqui interessante. Olha o que ele diz aqui, ó. Preste atenção. Veja, o Mombrana começou a pregar em 1933 e quando chega em 62 ele disse que a mensagem tinha terminado, como a gente leu aqui no livro Conduta e Ordem de Doutrina, volume 3. Mas veja o que ele diz aqui, ó. No final da era pentecostal, devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajude esta noite, mostrar que por aqui que havemos de ver e receber um mensageiro que tomará todas essas pontas que omitiram lá e revelar o segredo completo de Deus para o arrebatamento da igreja. Então, o propósito do anjo forte, do anjo descer, foi trazer esse poder, essa fé de rapto. Ele diz assim, ó. Então virá 7 trovões misteriosos que não chegaram a ser escritos. Isso mesmo. Eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque com o que temos no momento, nós não conseguiríamos fazer. Há algo, temos de avançar,
nós nos mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudado no momento e ser tirado dessa terra. E vamos achar isso dentro, em poucos, querendo o Senhor achar onde isso está escrito. Então veja só. Então o irmão Branham está dizendo aqui no parágrafo 74, 75 do primeiro selo, o que nós tínhamos, o que eles tinham naquela época de 1933 até 62, eles não tinham o principal, que era para mudar os corpos. Eles tinham tudo, cura divina, mas não tinha. Então o anjo forte, a vinda do anjo poderoso veio para nos dar fé, não para apenas cura. Porque você é curado hoje e amanhã pode estar doente. Você pode ser curado hoje e pode morrer amanhã. Veja só, Lázaro passou 4 dias morto, Jesus ressuscitou. E só conforme a história, Lázaro só ficou 15 anos, depois morreu. Mas o que ele veio nos trazer é algo maior do que cura. Ele veio nos trazer a fé de rapto, para transformar os nossos corpos, esses corpos abatidos, para um corpo glorioso, como disse o apóstolo Paulo lá no livro de Filipenses, igual do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Então, se a vinda do anjo poderoso, ele já desceu exatamente no dia 28 de fevereiro de 1963 para nos trazer o livro aberto, nos trazer fé de rapto. E quando ele desceu, ele encontrou o 7º anjo aqui na terra pregando a mensagem. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E eu quero pedir para vocês que continuem assistindo, compartilhe esses vídeos com seus amigos, com seus parentes, com os irmãos da igreja. Dê o like, aperta o sininho. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. E, se Deus permitir, para a semana, for da vontade de Deus, nós vamos voltar aqui com todos vocês. Um forte abraço e shalom para todos vocês. Amém.